Bom dia, alunos do segundo ano de Sociologia. Essa é a aula do dia 14 de abril. Na última aula nós falamos da formação, da parte mais estrutural do Estado, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a tripartição dos poderes, que é uma forma também de como o Estado funciona, a operacionalização dele. Essa é uma parte mais chata, mas é muito importante da gente entender. A gente falou também um pouco das constituições, do papel delas. Então eu peço que caso vocês tenham dúvida ou sugestão, deixe naquele campo lá do formulário que eu já avisei para vocês. Eu também vou avisar uma outra coisa, que vocês respondam até o dia 18, que é no sábado. Então, toda semana vocês tentem responder as questões que eu deixo no formulário até o sábado, para que dê tempo de eu ler tudo e preparar, caso tenha alguma dúvida ou veja alguma coisa que eu precise abordar novamente na aula seguinte no vídeo, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar trabalhar de forma mais detida, até porque não dá tempo da gente entrar muito em detalhes, até mesmo porque vocês não estão em contato direto comigo e eu não sei se vocês têm alguma dúvida e eu posso acabar atropelando muita coisa importante aí. Então, qual que é a ideia de tripartição dos poderes? Essa ideia surge, na verdade, há muito tempo, pelo menos desde Aristóteles, que já tinha essa ideia, que é uma forma de você fragmentar o poder, eliminando, então, as chances de surgir um líder tirânico, algum ditador, alguma coisa do tipo. Essa ideia é reabordada por outros autores, sendo o mais proeminente deles. Platão também comenta sobre isso, mas na Idade Moderna o mais proeminente deles é Montesquieu, com um livro que se chama O Espírito das Leis. Lá ele fala especificamente sobre esse formato que a gente tem de tripartição dos poderes. E vamos tentar entender aqui rapidamente qual que é a lógica de você pensar nesse modelo, né? Acho que vocês concordam que o Estado, tudo aquilo que o Estado, as decisões que ele precisa tomar, vocês vão concordar que o Estado, a direção de um Estado, as decisões que ele precisa tomar, são muito mais complexas, por exemplo, do que decisões de ordem familiar. Um Estado considera uma série de pessoas, de instituições, de formações sociais que precisam de alguma forma estar em harmonia. Portanto, é de se imaginar que você delegar um poder ou muito poder a uma só pessoa, a chance dela se transformar isso num conceito que a gente chama de autocracia, ou seja, o poder por ela mesma, a vontade dela simplesmente, é muito grande, porque todas as soluções vão ser apresentadas a partir do que ela acredita. Então você não tem ali muitas ideias divergentes que são muito importantes na construção do debate. E do ponto de vista da política moderna, a ideia de representação, que a gente também vai ver ao longo das aulas, é muito importante. Porque para você se tornar um decisor de políticas, você precisa considerar diversos aspectos e formações da sociedade. Não basta só você dizer eu quero o melhor para a sociedade. Bom, o seu melhor pode ser pior para outro grupo, para outro segmento. Então, o Estado moderno ele começa a se formar na tentativa de imaginar esse ideal de cada vez mais incluir, de abranger mais o conceito também grego de cidadania. Então, cada vez mais você abarcar mais pessoas, mais segmentos, dando então formação ao Estado moderno, mais especificamente a partir da ideia de democracia, né? Então, basicamente, os três poderes da teoria tripartite é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um deles tem que ser independente de um de si, ou seja, eles tomam suas próprias decisões, porém dentro das suas próprias esferas, com papéis específicos e, muito importante, eles têm que ser harmônicos. Então, ou seja, eles são independentes, mas eles são harmônicos. O que que isso significa? Que todos eles, que existe uma espécie que a gente chama de reserva institucional, que você precisa considerar a legitimidade das decisões de cada um deles. Então, em tese, por exemplo, o poder legislativo, ele tem a função de legislar, ou seja, de criar leis, criar normativas para que a sociedade possa se organizar, e um papel secundário de administrar e julgar. Então, papel principal, legislar, secundário, administrar e julgar. Poder legislativo. O poder judiciário, ele tem um papel principal de julgar, ele é munido de autoridade especificamente para isso, e como papel secundário, administrar e legislar. Por sua vez, o executivo, ele tem a função de administrar, ou seja, executar essas leis que são, no caso, determinadas pelo parlamento. Aí cada regime político tem a sua forma de determinar isso. E como papel secundário, legislar e julgar. Ou seja, todos esses poderes, cada um deles tem sua função primária, principal, que é a mais importante, executivo administrar, legislativo legislar
e judiciário julgar, só que ao mesmo tempo, vamos supor, o executivo, ele tem essas duas outras funções também de forma secundária. Da mesma forma, o poder legislativo tem essas outras duas funções secundárias e da mesma forma o judiciário tem também essas duas funções secundárias. E por que isso? É porque esse formato de governo, ele também pode ser bastante instável, uma vez que, havendo divergência entre esses três poderes, uma dessas esferas ela pode se estagnar. Então, vamos supor que você tenha um poder executivo que não coaduna com o poder legislativo, só que para funcionar o poder legislativo, ou seja, as decisões que ele fez, elas precisam ser executadas. Então, de alguma forma, esses poderes têm que estar em harmonia. Caso eles não estejam, essas funções secundárias vão funcionar de alguma forma. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do Brasil, para a gente ter uma ideia. Como vocês sabem, há alguns anos nós estamos vivendo uma crise política muito forte. Isso não acontece só no Brasil, claro, mas aqui é para a gente, como a gente tem um contato mais direto, fica mais fácil a gente exemplificar. Então, diante da demora, por exemplo, do legislativo de tomar decisões legislativas, ou seja, criar leis, regulamentar leis, que dizem respeito a questões muito importantes sobre a sociedade, muitas vezes o judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição do judiciário, eles acabam tendo que tomar decisões legislativas, ou seja, eles acabam criando leis, legislando. Isso é entendido por muitos cientistas políticos como uma forma de um poder interferir na autonomia do outro, só que ao mesmo tempo existem matérias que elas precisam ser decididas de alguma forma e por questões políticas ou por alguma questão circunstancial, o legislativo acaba deixando de lado. O exemplo mais recente que a gente tem foi quando o STF, no ano passado, enquadrou a homofobia comparada com crimes de racismo, dada a omissão do Congresso há mais de 20 anos se omitir diante um assunto desse. E por que isso aconteceu? Especificamente porque no Brasil o legislativo ele é eleito, a gente tem que votar nos deputados para eles estarem lá. Ao mesmo tempo, o STF não é eleito, o STF é um corpo técnico, né? No caso, especificamente a instituição do STF, são nomeações feitas pelo Executivo, para vocês verem como eles são harmônicos, eles se interagem, essa que é a palavra, né? Só que a parte mais grossa do corpo do judiciário, ela nem sequer é nomeada por um poder eleito. Ela é simplesmente, ela passa num concurso, basicamente é isso, um juiz passa no concurso, né? Você tem os desembargadores que também são nomeados e tal, mas o poder judiciário, a gente vai falar disso mais detidamente, seria o poder menos democrático. Só que ao mesmo tempo ele é muito importante, porque ele é o guardião do documento que a gente já estudou, que chama Constituição, certo? Então, como o poder legislativo, os deputados são eleitos, eles ficam muito mais receosos de votar determinadas coisas com medo da sua base eleitoral reagir de forma negativa, ou seja, eles perderem voto. Isso faz com que temas que precisam ser tratados há muito tempo, porque coloca a vida de pessoas em risco, acabam sendo deixados de lado, e aí um poder acaba tendo que interferir no outro, porque senão se torna uma legislação obsoleta. Ou seja, enquanto a maior parte do mundo já decide sobre um assunto, no caso do Brasil, sobre esse tema específico, acabou deixando de lado um assunto tão trivial. E aí, nesse sentido, por força da sociedade também, a gente vai entender isso melhor quando a gente for falar especificamente sobre democracia, que tem várias formas de se exercer democracia, eu vou falar rapidamente aqui nesse vídeo, mas essas formas dizem também o próprio modelo como o STF vai atuar. Da mesma forma, hoje, a gente vive uma crise política muito mais acentuada que a gente vivia há 2, 3 anos atrás, e comparando, por exemplo, com essa crise que a gente está tendo provocada pelo coronavírus, nós temos, por exemplo, um poder executivo que dentro dele mesmo, ou seja, o presidente, que é o cargo máximo do país, e um dos seus ministros, que é o ministro da Saúde, que é o corpo técnico, né, que decide sobre o assunto que é primordial, no caso, para combater o vírus, eles se divergem. E não só nesse aspecto. Também uma série de outros problemas acabavam por falta de base no parlamento, porque como eles se interagem, o poder executivo ele tem um partido, esse partido é responsável por criar uma base para que essa base lute no legislativo para que essa harmonia seja mais afinada ainda e assim o projeto de governo possa ser colocado em prática. Então, diante dessas deficiências do atual governo, vocês podem perceber, para quem acompanha o noticiário, que o presidente da Câmara dos Deputados, que seria o cargo mais importante do Poder Legislativo, ele acabou assumindo muitas questões, fazendo com que também muitos cientistas políticos considerem isso uma intromissão de poderes ou uma desarmonia de poderes. Então, a gente pode considerar que hoje no Brasil a gente vive uma crise institucional. Por quê? Porque esses três poderes estão, de certa forma, se desalinhando. Ora se desalinham mais, desalinham menos. Isso traz
uma morosidade muito grande nas decisões políticas, deixa o país também numa corda bamba, a gente não sabe para que lado que vai, para que lado que não vai, e até resolver essa crise política. Mas o mais importante é que essa crise política, nossa, no caso, seja resolvida por vias democráticas. Esse que é o mais fundamental. Por isso que é muito importante que vocês saibam que a vida política, que é a forma como nós, seres humanos, nos organizamos na cidade, é por isso que vem esse nome polis, polis é cidade no grego, então é a forma como nós nos organizamos em conjunto e tomamos as decisões para que em conjunto nós possamos viver. Então tudo que você vai fazer é política, as suas ideias são políticas, as suas vontades são políticas, o que você acredita é político e as suas ações também são políticas, em grande medida ou em pequena medida. A sua decisão de querer cursar uma faculdade é política, a sua decisão de não querer estudar é política, a sua decisão de querer participar de um movimento político, obviamente é política, a sua decisão de não querer participar da política também é uma decisão política, e tudo isso decide, por exemplo, sobre o futuro quando você leva isso em conjunto, né, tudo isso sobre a qualidade e o futuro democrático de um país. É por isso, por exemplo, que um poder executivo, por isso essa é a importância dos partidos, por isso tem aquele assunto, e os partidos independentes e as candidaturas independentes, desculpa, em que o candidato não precisa de partido. Esse formato de eleição, esse formato de candidato, ele acaba trazendo isso que a gente está vivendo o tempo todo. Você não tem base de nada. Por quê? Porque o poder executivo, ele precisa ser harmônico com o poder legislativo. Aí você fala assim, mas o legislativo é o poder, o pior poder, o poder mais corrupto, como algumas pessoas dizem. Somos nós que colocamos eles lá. Existem uma série de deficiências na nossa democracia representativa, que o poder econômico acaba sendo mais importante? Tem, mas a ponta final é a gente. É a gente que vai colocar eles lá. Então, se você se omite diante de um cenário político, você está abrindo espaço para que as pessoas que não se omitem, seja o poder econômico, seja movimentos que você considere injustos, eles acabam ocupando esse espaço. É assim que a gente tem para viver, né? É a melhor forma. Pior você querer abrir mão do seu direito democrático de participar da política e deixar para a decisão de uma autocracia. Uma pessoa decidir o que ela quer. Percebe que isso é a definição de corrupção por natureza? É você destituir o o Estado moderno das suas funcionalidades. Então, a própria noção de democracia é justamente aquilo que salvaguarda a nossa concepção de Estado moderno. Então, a gente precisa resguardar ela. Eu vou falar rapidamente sobre democracia só para a gente inserir nesse ponto. É um conceito que surgiu já na Grécia Antiga e na Idade Moderna ele ganha novas roupagens, novas interpretações e novos modelos, né? Mas na Grécia Antiga ele era basicamente, ele se resumia em três ideais: isonomia, isocracia e isegoria. E isonomia é todos os cidadãos são iguais. Aí tem um conceito de cidadania, ou seja, quem é cidadão, quem não é, que a gente vai ver depois também. Isocracia, todos têm o direito de exercer o poder. Isegoria, todos têm o direito de ocupar funções e cargos públicos. Então a democracia, como o próprio nome já diz, o poder de todos, né? O poder do povo, é muito importante e principalmente essa noção vem na Idade Moderna de forma muito mais clara, não é o poder da maioria. Então, repetindo, democracia não é o poder da maioria, nem nunca foi. Repetindo, democracia não é o poder da maioria, nem nunca foi. Democracia é o poder de todos, o que é bem diferente. Por quê? Se uma maioria falar assim, nós, maioria do povo brasileiro, decidimos que determinada minoria deve morrer. Ela não pode. Por quê? Porque esse governo não é só da maioria, ele também é da minoria. Então, a democracia é o governo que considera todas essas, nuances da sociedade, que dá representatividade para todas elas. Por isso que no Estado moderno, o Estado é laico. Por quê? Porque se o Estado tiver uma religião oficial, ele não é conceitualmente, ele não é uma democracia. Da mesma forma que uma pessoa pode ir numa Câmara dos Vereadores, em algum espaço público, e rezar um terço, uma outra pessoa de uma outra religião pode ir lá e fazer sua manifestação também, é legítimo. O poder público não pode proibir isso. Embora isso aconteça, a gente sabe que é ilegal. Mas o mais importante para essa aula é a gente ter noção de qual que é a forma como esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que se harmonizar. E agora a gente vai falar, dentro do regime democrático, como que eles mais ou menos são compostos, né? Como a gente já sabe, para o poder legislativo, poder executivo nós temos presidente, governadores e prefeitos. Para esses cargos, nós temos eleições, nós elegemos os nossos candidatos, que nós temos no Brasil, no caso, uma democracia representativa.
Nós votamos naqueles que vão representar a gente. E muitas vezes você acaba votando naquele que mais te representa, não necessariamente aquele que te representa diretamente, porque você tem uma eleição que dentre vários candidatos seleciona um, certo? Então é muito difícil que esse um represente as opiniões da maioria, pelo menos da maioria dos eleitores. É muito difícil, né? Tem ali uma certa convergência de ideias que de alguma forma acabam tendo que escolher um candidato. Poder legislativo é a mesma coisa, nós votamos. Esse poder, você já tem mais condições que também é dentro da democracia representativa, você tem mais condições de votar em alguém mais parecido com você. Então vai ter muitos candidatos, muito provável que algum deles pense muito parecido com você, e você pode votar, fazer eleição, fazer o que você quiser, apoiar esse candidato. E se ele tiver uma votação dentro do sistema de coeficiente eleitoral que a gente tem, que um dia a gente vai falar disso, ele pode ser eleito. Portanto, isso é muito importante, o poder legislativo é o poder mais democrático. Inclusive, ele, segundo alguns teóricos do Estado moderno, é o poder mais importante. Por isso que você tem aí, por exemplo, democracias parlamentaristas que você tem o chefe do poder executivo, mas o parlamento tem muito mais poder do que teria, né? E por que o parlamento tem essa importância toda? Porque ele é o mais democrático. Ele representa, no Brasil você tem 513 deputados, dentre 513 deputados você tem muito mais representatividade do que um presidente, concorda? Então você tem muito mais condições de vislumbrar, se você tem um projeto que o legislativo desenvolve, vários deputados de várias opiniões diferentes, eles vão contribuir para a formação daquele projeto. Ao mesmo tempo que quando o projeto vem de uma vertente muito específica, mesmo que ela tenha que ter apoio de outros partidos, a chance de isso ser muito mais exclusivo, né, é muito maior. Então o poder legislativo seria o mais democrático. No caso do Brasil, o poder judiciário é o poder menos democrático, porque é o poder que a gente nem vota para eles estarem lá. Quando existe uma indicação, no caso é uma indicação indireta feita, no caso do STF, pelo presidente da República, né? Só lembrando uma coisa, que a gente não vai entrar nisso agora, o Ministério Público não faz parte, no Brasil, do Poder Judiciário, ele não faz parte, viu? Em alguns países ele faz parte do Executivo, em outros países ele faz parte do Poder Judiciário. No caso do Brasil, desde a Constituição de 1988, ele é um poder independente. Inclusive, muitos chamam de quarto poder. Mas você tem outros países, como por exemplo os Estados Unidos, em alguns estados, que você elege diretamente o seu candidato a juiz distrital da região, né? Então existem esses modelos que veem que o poder judiciário ele seria muito mais democrático se você pudesse eleger diretamente quem você quisesse no cargo. Óbvio que não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa com uma formação mínima, mas de qualquer forma você tem distorções muito grandes. Por exemplo, no Brasil, por se tratar de um concurso e de um poder extremamente corporativista, que é o poder mais caro, que mais custa, para vocês terem, a gente tem menos juiz, por exemplo, que a Alemanha, nós custamos muito mais caro que os juízes alemães em valores absolutos. E o que que isso significa? Você cria uma casta. Os juízes são uma casta no Brasil, né? E muito dificilmente, como por exemplo, vocês já imaginaram, eu até fico pensando, eu converso todas as aulas que eu dou assim com os alunos, eu acho que se os juízes, pelo menos, eles andassem de ônibus todo dia, a gente não teria um transporte tão ruim. Por quê? Porque eles veriam como uma realidade, como eu já andei para ir para a faculdade, andei muito tempo de ônibus, veriam como que é triste você ter que acordar tão cedo, passar por tantas dificuldades para chegar no trabalho, muitas vezes chega atrasado, chega sujo, porque a gente tem em muitos lugares, né, tem Goiânia, por exemplo, comparado com outros lugares, ainda tem um transporte razoável, mas esses caras não têm noção. Então, eles tomam decisões muito importantes baseadas nas experiências deles, que são experiências de nem 1%, sei lá, 1% da população brasileira, fazendo uma estimativa aqui. Então, é muito importante pensar sobre esse aspecto também. Então, gente, o que que acontece? Dentro de uma democracia, é assim que funciona basicamente a harmonização e a interação dos três poderes. Eu dei exemplos mais sobre o Brasil, né? Só que tem um problema. A nossa democracia representativa, e parte dela também é uma democracia participativa, abre aspas aqui, democracia participativa é aquele modelo democrático em que você estimula a população a participar muito mais das decisões. No Brasil, a gente tem modelos parecidos quando a população é chamada para um plebiscito, para um referendo, ou então para decidir sobre questões orçamentárias, entre várias outras coisas que a gente vai discutir na aula de democracia. Mas dentro do Brasil são essas limitações que nós temos, uma democracia representativa.
E cada vez mais nós estamos entrando num novo século, né? E esse novo século, assim como já era no século XX, mas agora de forma muito mais acelerada e mais intensa, a tecnologia está muito presente em nossas vidas. Isso faz com que a própria ordem, isso faz com que o próprio formato democrático sofra alterações muito importantes, porque as transformações institucionais que nós precisamos acabam não conseguindo corresponder à velocidade que o mundo tecnológico, o mercado de trabalho, tudo exige por causa da internet e dessas transformações que acontecem na vida real. Então, uma coisa que muitos teóricos, sociólogos dizem, cientistas políticos, é que nós estamos num momento decisivo em que tudo isso vai ter que ser reformulado de alguma forma. As democracias do mundo correm algum risco? Correm, tanto que vocês podem ver que tem políticos, inclusive políticos eleitos, que colocam a democracia como um regime frágil. Isso já aconteceu. Para vocês terem uma ideia, durante o entreguerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, surgiram diversos movimentos políticos que colocavam a democracia como um obstáculo que devia ser superado. O nazismo foi um deles, por exemplo. Então, o fascismo também. A democracia é um regime fraco. Você precisa de um líder, do Duce, né? Que era o Mussolini, que é o líder maior, com todas as virtudes de um bom homem, de um homem de bem, que vai fazer com que as leis sejam virtuosas e pensem na maioria. Esse é o problema. Democracia não é poder da maioria. Democracia é poder de todos. Então, a gente precisa pensar nessas novas formas de como essa democracia pode alcançar as pessoas numa velocidade maior e considerando essas novas dinâmicas que estão dentro do aspecto virtual e não só, porque o nosso comportamento também mudou. As gerações, quanto mais nova, eu sou uma pessoa nova, mas vocês são mais novos que eu, vocês já entendem o funcionamento do mundo de uma outra forma, baseada nessa experiência pregressa curta que vocês já tiveram e sabem que o mundo funciona a velocidade diferente. Então é isso, pessoal. Eu vou me deter por aqui sobre essa questão dos três poderes. A gente vai retomando ao longo do processo aí de aula. Eu vou falar sobre democracia e depois nós vamos entrar em temas estritamente sociológicos. Eu fiz essa introdução até agora, eu vou falar mais sobre um pouco de democracia, porque para a gente entender esses outros conceitos que a gente vai falar mais para frente, a gente precisa entender como funciona minimamente esse Estado moderno. E aí, eu vou deixar aí no formulário um acesso para um link de um livro, uma referência de livro didático para vocês, que eu achei interessante, que eu achei para baixar, dos que eu achei para baixar, né? E vocês nem precisam baixar no celular, vocês podem acessar pelo próprio link e ler pelo Google Drive mesmo. Mas quem quiser baixar, né? E a partir dele a gente vai retomando as nossas próximas aulas. Qualquer dúvida, deixem lá no formulário, que eu deixei um campo lá específico para isso. Respondam as questões até o próximo sábado. 23h59 do sábado, eu fechei o formulário, vocês não conseguem mais responder nada, beleza? Porque para dar tempo de eu, que de repente alguém coloca uma coisa faltando 30, sei lá, 5 minutos para o segundo tempo. Aí você fazer o gol é difícil, né? Então, por favor, façam isso para mim. E até a próxima aula. Se cuidem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar também pelo WhatsApp e e-mail. Um abraço.